tudo bem? Que bom ter você por aqui no nosso canal. Eu sou o pastor Heleno Bezerra, da AD, Ministério Apostólico da Restauração. No final do vídeo, dê seu joinha, seu like aí, compartilhe os nossos vídeos, inscreva-se no nosso canal, é muito bom ter você conosco. Que Deus te abençoe. Amém? Aquele que medita. Nós lemos hoje o Salmo 119, verso 105, que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então, querido, quem tem a palavra de Deus não caminha no escuro. Por que tem muita gente que tem religião, mas continua caminhando no escuro? Porque não tem a lâmpada. Diga: a palavra de Deus é a lâmpada que me impede de tropeçar. Então, abra a palavra no Evangelho de Yeshua, ou Evangelho de Jesus Cristo, no capítulo de número 3. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, perdão aí. João 3, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 3, verso de número 3. 3:3. Com ela aberta, coloque a mão sobre a Bíblia, a mão direita. Feche os seus olhos e diga: Senhor, eu sei que sem a revelação da sua palavra é uma letra morta. Diga: vivifica a tua palavra diante dos meus olhos, diante dos meus ouvidos, diante da minha alma, diante do meu espírito. Revela o teu caráter, a tua vontade e a tua promessa para mim. Diga: eu quero ouvir o que o Senhor tem para mim nesta noite. Diga: em teu nome, ó Yeshua e Salvador nosso. Amém. Pai, eu repreendo agora todo espírito ladrão, roubador da palavra, todo espírito de confusão, todo mal. Nós agora, pelo poder que há no teu nome, amarramos e os mandamos embora deste lugar, que sejam levados pelos anjos do Senhor para longe daqui, pois neste lugar está aberto apenas para a presença do Senhor Deus Altíssimo, o Criador e o Redentor de todos nós. Pelo poder do Espírito Santo, que venha em nossos corações e mente, assim como confessamos e pedimos, transformar todo o nosso ser pelo poder da tua palavra. Espírito Santo, nos convence para que sejamos fortalecidos em nome de Yeshua. Amém e graças a Deus. João 3:3, ou Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 3:3, diz assim: respondeu-lhe Jesus dizendo: na verdade, eu te digo, se um homem não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Diga: se um homem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos disse a ele: como pode um homem nascer sendo ele velho? Pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade, eu te digo, se um homem não nascer da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. Diga: se um homem não nascer da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. Amém? Glória a Deus.
Nicodemos era um homem conhecido, ele era um mestre, ele era um rabino, um rabone, um ensinador da justiça, da palavra de Deus. E certa noite ele, como sendo uma pessoa influente, porém, ele havia crido em Jesus Cristo. Nicodemos havia crido no Messias. Nicodemos havia recebido o Messias no seu coração. Nicodemos havia crido que Yeshua, ou Jesus, era o Messias. Tanto que ele vai até Yeshua, até Jesus, e diz: olha, eu sei que o Senhor é mestre, eu sei que o Senhor é, porque ninguém poderia ensinar ou fazer as coisas que o Senhor ensina e faz, se não fosse da parte de Deus. Então eu te reconheço. Mas ele estava confuso, como muitos cristãos vivem ainda no século 21, confusos, quer dizer, sem perfeito entendimento, sem o perfeito esclarecimento do que significa o reino de Deus, do que significa a vontade de Deus para as nossas vidas. É por isso que existe uma infinidade de religiões, existe uma infinidade de credos, existe uma infinidade de pessoas que acreditam de uma forma ou de outra, e achando que porque eles creem da sua forma, tudo isso está legalizado. Mas Jesus veio a Nicodemos, Jesus se manifesta a Nicodemos na sua procura, na sua busca, e mostra para ele que não basta o entendimento humano, que haveria necessidade de uma revelação divina. E isso Jesus o faz a Nicodemos, quando Nicodemos o questiona: mas como pode ser que um homem sendo velho já entre de novo no ventre da sua mãe e nasça de novo? Jesus disse: olha, Nicodemos, não é bem assim, é nascer da água e do Espírito. Mas o que eu estou falando para você, Nicodemos, se torna meio difícil de você entender, porque você tem um laço, você tem uma amarra, você tem uma cadeia de religião que te prendeu e que te fez pensar, te fez acreditar ao longo da sua existência de um modo que não é o propósito de Deus. É o que muita gente tem, que eu tenho batido nessa tecla com frequência, é a luta que nós temos para entender judaísmo, cristianismo, e isso nunca existiu no coração de Deus. Nunca existiu duas religiões, a judaica e a cristã. Nunca existiu no propósito de Deus. Existiu duas alianças, existiu a primeira aliança que foi feita especificamente com o povo judeu, sim, mas ela era uma aliança, e diz em Gálatas que esta aliança era o aio, ou a babá, ou o pedagogo, ou o tutor, ou aquele que cuida dos bens e da educação. Então a lei que foi entregue por mãos de Moisés, aliás, por mãos de anjos, através dos anjos, por mão de Deus a Moisés, para que Moisés passasse ao povo, essa era uma lei que servia de aio, isto é, de condutor, que poderia cuidar do povo de Deus ao longo da história, até que viesse o tempo da vinda do Messias. Então a lei era o aio, foi a primeira aliança que ela tinha um objetivo. Diga, a primeira aliança tinha um objetivo: cuidar até que viesse a promessa. Isso está em Gálatas. Pode ler o livro a carta de Paulo aos Gálatas, que ele está dizendo isso. Ela serviu de aio. Na sua tradução pode estar pedagogo, por exemplo, na King James está pedagogo. Se você for na nova versão internacional, está tutor. Se você for na Almeida Fiel, vai estar aio. Na revista e atualizada vai estar aio. E às vezes a gente vê, o que é aio? Aio é aqueles grãos que a gente maceta e põe para temperar carne e arroz? Não, o aio é o pedagogo, é o tutor, é aquele que cuida. Mas não é o tutor simples, é aquele que ensinava e cuidava, administrava dos bens. Então a lei foi dada ao povo de Deus para cuidar e administrar os bens do povo, até que viesse a promessa, e a promessa é, diga, Jesus. Vindo Jesus, Deus estabeleceu uma nova aliança, diga, nova aliança. Deus não estabeleceu uma nova religião. Ele estabeleceu uma nova aliança. Agora esta aliança, ela foi aberta, ela foi dada não apenas para os judeus. Ela foi uma aliança que Deus expandiu para além dos judeus. Diga, Deus expandiu além dos judeus, pensando em nós.
Aquela lei foi específica para os judeus. Agora Deus expande e dizendo, não é só para os judeus, agora é para o pastor Heleno, agora é para a Rita, agora é para o Felipe, para a pastora Lúcia, agora é para o Tony, agora é para o pastor Silas. Tá, obrigado, pastor Silas. Agora é, diga, para mim. E aí vem com a nova aliança, este pacto, que pela morte de Jesus, todos que creem em Jesus, todos que recebem Jesus como seu substituto na cruz, a morte de cruz, a morte pregada no madeiro, era uma sentença de morte que servia, judicial, que servia para qualquer criminoso de grande escala. Então, era para o pecador. Então aquela morte era para mim, era para você. O que Jesus fez? Ele toma o teu lugar e assume o pecado que era nosso, dizendo, eu tomo para mim, me dá. Ele me deu o pecado e eu dou a ele a vida eterna. Foi isso que Jesus fez por você. Ele te deu a vida eterna. E aí Nicodemos estava compreendendo essas coisas. Nicodemos estava entendendo, só que de repente Nicodemos entende, mas entende em partes, como a maioria de nós cristãos entendemos em parte. A salvação foi algo que Jesus deu gratuitamente. Diga, gratuitamente. Diga, está dado. Diga, é meu. Diga, salvação é um dom de Deus. Então eu posso dizer que você está salvo, não sou eu quem determina que você está salvo. Porém, existe muita gente salva que nunca viu o reino, nunca conseguiu entrar no reino. Há muita gente salva que nunca conseguiu entrar no reino de Deus. Porque para entrar no reino de Deus, não basta crer, diga, não basta crer. Precisa passar por um processo. E esse processo é o processo do novo nascimento. Na nossa Bíblia está escrito novo nascimento, mas no grego, na verdade, está escrito anatem, que quer dizer do alto. Então Jesus estava dizendo, importa que o homem nasça, não de novo, ele estava dizendo, importa que nasça do alto. Mas é um novo nascimento? É, por isso escolheram o termo novo nascimento. Então nós precisamos nascer agora de Deus. Diga amém. Você precisa nascer de Deus. Como nascer de Deus? Nós precisamos matar uma natureza que existe em nós para que outra natureza sobreviva. Existe uma natureza em nós que conspira dioturnamente, isto é, de dia e de noite, contra uma natureza que quer nascer, que quer viver em nós, chamada a natureza do homem nascido do alto. Existem duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina, que veio do alto. Diga, duas naturezas. A natureza humana e a natureza divina. A natureza humana é a natureza que nós temos como herança de Adão, mas a natureza divina é a natureza que só podemos ter por fé, como Jesus disse, só por fé. E Paulo escreve aos Gálatas, o justo viverá pela fé. Então, se não for atitudes de fé, e o que é atitudes de fé? O reino de Deus só tem como cidadão homens e mulheres de fé. Não são homens e mulheres de uma religião, não são homens e mulheres do cristianismo, são homens e mulheres da fé. Os homens e mulheres da fé não são todos os que são chamados de crentes cristãos. São aqueles que são capazes de matar a natureza humana. E o que é matar a natureza humana? Às vezes aquela vontadezinha que dá sempre, às vezes sempre, a vontade de fazer aquilo que não é para nós fazermos, que nós temos consciência que não podemos fazer, que não devemos fazer. Muitos de nós, todos nós, temos a consciência que nós chamamos a consciência moral, mas nós não obedecemos à consciência moral. Por quê? Porque existe uma consciência imoral em nós. A consciência imoral é a consciência que vem do poder da natureza humana, mas a consciência moral é aquela que vem do poder da morte de Cristo. Então, quando a gente quer fazer uma coisa que a gente sabe que não pode, que não deve e faz, isso significa que o que prevalece em nós é o homem natural. Quem aqui, às vezes, e quase sempre, pratica a vontade do eu natural? Levanta a mão.
Ai, pensei que era só eu. Misericórdia. Pois essa é a luta de todo o nascido de novo. Paulo diz que todos os dias a gente caminha arrastando assim. Eu acho que foi Spurgeon mesmo que disse assim, que ele não sabia que depois do batismo ele tinha que todos os dias matar o velho homem. Ele achava que depois de se batizado, o velho homem teria se extinguido. Não, o velho homem habita em nós, mas ele precisa ser preso, amarrado, envergonhado, morto nas suas ações. Porque enquanto vivermos neste mundo, a Bíblia diz que nós contendemos, lutamos, carne contra espírito e o espírito contra a... Ele está dizendo o homem natural lutando contra o homem divino e o homem divino lutando contra o homem natural. Agora, qual vai vencer? Só vai vencer aquele que eu alimentar mais. E como eu alimento? Cumprindo com a vontade. Quando nós cumprimos mais a vontade do homem natural, lógico que ele se torna muito mais forte em nós mesmos. Agora, quando fazemos a vontade do homem espiritual, este se torna o forte. Por isso Jesus explica aquele negócio do valente que chega e desapossa outro valente, mas ele tenta, a gente sempre coloca na versão Satanás, mas muitas vezes é a versão homem também, que vem o mais valente, quem é? O homem espiritual. Mas o homem natural, que é desapossado, o homem espiritual chega, limpa toda a casa, mas o homem natural, daqui a pouco ele quer voltar com força 7 vezes mais. E muitas vezes volta e aí desgraça tudo. Desgraça tudo. Por quê? Porque a gente tem que todos os dias, diga todos os dias, estar lutando contra esse homem natural. Todos os dias, querido, enquanto você habitar neste planeta Terra, todos os dias, dioturnamente, você está em guerra, lutando contra as forças que estão em você mesmo. Pior luta do mundo não é a luta contra Satanás, é a luta contra nós mesmos. Muitos pensam que o maior inimigo nosso é Satanás. Não, Satanás é o arqui-inimigo, o maior inimigo de Deus. O nosso maior inimigo é a carne, é a vontade, é o homem natural que está todos os dias conspirando, lutando e dizer não. Quem gosta de dizer não para si mesmo, levanta a mão. Eu ia repreender o espírito do mentiroso rapidinho. Ninguém gosta de lutar contra si mesmo. Ninguém gosta de dizer não para si mesmo, porque o homem tem essa coisa dodói de dizer não, se não for a minha vontade, a vontade do homem carnal, esse bicho maldito. E é o que nós muitas vezes buscamos cumprir, cedemos facilmente. Por quê? Porque o homem espiritual está fraco, o homem espiritual está sem vida. Ai, pastor, é assim mesmo? É. Jesus disse assim, desde João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por força violenta. Jesus estava dizendo, esta é uma luta sua, porque eu já te dei a graça. Eu já te dei a salvação, eu já te trouxe o conhecimento. Jesus estava ensinando Nicodemos esses princípios quando Nicodemos foi ali. Ele disse, olha Nicodemos, se o homem natural for ainda o mais valente na tua vida, você nunca vai entrar, o homem que tem o homem natural, nunca entra no reino. Que negócio é esse? Vou partir para a segunda etapa. O que é o reino de Deus? Já entenderam a luta do homem? Você entendeu? Diga amém. Então diga, eu vou lutar contra mim mesmo. É verdade que você vai lutar contra si mesmo?
Ei, você vai lutar contra si mesmo? Ei, você não está me respondendo. Você vai lutar contra você mesmo? De novo, você vai lutar ferozmente para vencer a si mesmo? É isso que Jesus manda nós fazermos. E quando nós lutamos contra nós mesmos dizendo, eu quero, mas não vou fazer. Ah, mas não tem eu, gente. Não tem eu. Paulo pôde dizer isso. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele estava dizendo, não é mais o homem natural quem prevalece, é o homem sobrenatural que é revestido pelo Espírito de Cristo. Portanto, ele disse, posso todas as coisas, porque agora eu não sou mais eu, é Cristo que vive em mim, e Cristo é rei no reino. Que reino é esse? Que reino é esse? Eu sempre explico uma questão. Se você estiver Se você estiver nos Estados Unidos, vou usar Estados Unidos aqui. Se você estiver nos Estados Unidos, andando pelas ruas de Beverly Hills, gastando dólares lá no Rodeo Drive, você está caminhando onde? Ruas de que lugar? Solo americano. Solo? Você está sujeito às leis dos Estados Unidos, quem entendeu? Você está sujeito às leis daquele país. Mas lá dentro dos Estados Unidos, existe um território cercado, onde existe um edifício que é chamado consulado. Se lá tem o consulado do Brasil, o que acontece? Quando você está lá nos Estados Unidos e entra pelos portões do território chamado consulado, as leis dos Estados Unidos não têm valor. Que lei domina, que lei rege aquele pedaço de... as leis brasileiras. Se você for ao consulado norte-americano aqui no Brasil, é assim, consulado norte-americano ou consulado dos Estados Unidos? O consulado americano, se você for lá, quando você entrar pelos portões, você não está sob o domínio, as leis do país Brasil. Quem está entendendo? Então, para entender o reino de Deus, é assim: quando nós entramos no reino de Deus, nós não estamos mais sujeitos às leis deste mundo. Quando nós estamos caminhando neste mundo, mas entramos no sobrenatural, entramos onde? No sobrenatural, a presença de Deus, a presença divina, o reino de Deus, que não é por vista, mas é por fé. Quando eu entro neste reino, eu não estou mais sujeito às leis do mundo, mas eu estou sujeito às leis de Deus. Você está entendendo? Até aqui? Amém? Então, se eu não estou mais sujeito às leis do mundo, o mundo não tem mais poder sobre mim, mas Deus o tem. E se Deus tem o poder sobre mim, eu vou perguntar agora para vocês: quem sabe qual é a vontade deste rei, deste reino sobrenatural para as nossas vidas? A vontade de Deus é que todo homem viva com qualidade de vida de Deus. Jesus estava ensinando a Nicodemos: Nicodemos, não basta você ser príncipe dessa terra, Nicodemos. Você tem que nascer da água do Espírito para poder entrar no reino, se tornar cidadão deste reino. E quando você for cidadão deste reino, as leis
que estavam antes, que governavam Israel, que governavam o povo de Deus, elas perdem o efeito, elas não têm domínio, porque você está agora sob uma lei nova, uma lei de um reino novo, uma lei de um reino cujo rei é Pai. Você é filho do rei deste reino, e como filho você é príncipe. Como príncipe você tem todos os direitos que o rei prescreveu. Significa que todos os direitos do que está escrito aqui, que nos orienta quais são esses nossos direitos, é meu, é teu. Mas ninguém poderá viver isso. Por que que nós vivemos como mendigos? Por que que nós vivemos aquém do projeto divino? Por quê? Porque o ser humano tem sido o regente, o rei. Quando o homem natural é rei, nós vivemos sob o domínio da carne, sob o domínio desse reino pervertido, destruído, falido, caído, carcomido. Mas quando rejeitamos, saímos desse reino e entramos no reino de Deus, então as leis e as condições que regem aquele mundo ficam para trás, e eu agora recebo todas as leis que o novo reino tem para me oferecer. E Jesus disse: o meu reino é reino de paz. O que ele estava dizendo com o paz, gente? Não é reino de quem fica lá, que nem um boçal, esperando, olhando para as estrelas. Não, ele diz, é um reino de aliança. Significa que no meu reino, tudo que é meu é teu. Jesus dizia, tudo neste reino é em comum. Neste reino humano, existem pessoas mais ricas e outras mais pobres. Mas no reino do meu Pai, este reino que é compartilhado em aliança com todos os filhos, todos são iguais. Ai, pastor, então por que aqui na terra, você já que falou tudo, já me respondeu a sua pergunta, porque você está na terra. Mas quando você adentrar verdadeiramente ao reino de Deus, isso não é uma ficção, querido, você irá prosperar de uma maneira como nunca se viu, como nunca se ouviu, como nunca se pensou. Por que que existe as diferenças neste mundo? Por que que dizem aqueles cabeça de bagre que Jesus era comunista? Por quê? Porque neste reino, ele não faz distinção, acepção de pessoas. Eu sou igualzinho a você. Você é igualzinho a mim. Não existe quem é mais e quem é menos. Somos todos iguais diante de Deus. Então tudo o que está neste reino, do pastor Heleno, está à disposição de todo e qualquer um que adentrar a este reino. Porém, entrar neste reino requer força, violência. Tem gente que acha que porque vem à igreja ao domingo, ouve a palavra e sai todo animado, como foi domingo. Que bênção foi domingo. Quem não veio domingo passado? Levanta a mão. Olha aí, ó. Perdeu, mas domingo passado o apóstolo Natanael, assim, olha, ele desossou o dinossauro aqui, ó. Deu comida de fartura. Então você pode pensar que porque você está na igreja, ouve uma palavra, significa que você já tem tudo. Não, eu preciso que você entenda
que por esta palavra você vai viver. Se você vencer a si mesmo, porque você medita nesta palavra, e se vai conhecer a lei deste reino, e você vai pisar neste reino pela fé, e neste reino você vai viver todas as coisas. Neste reino não se trabalha para ter, se tem porque é presente do rei. Neste reino, como aqui na terra, pega o Brasil. O Brasil, nós temos alguns poderes de proteção. Nós temos a polícia militar, nós temos o exército, nós temos a polícia civil, que são os que garantem a segurança pública e nacional. No reino de Deus, tem os anjos, arcanjos e serafins que garantem a nossa segurança no reino. Portanto, quem está nesse reino, querido, pode ter certeza que quem intentará contra o braço forte do Senhor, que tem os seus exércitos para aqueles que habitam no reino de Deus. Diz a palavra de Deus que em certo lugar apareceu um anjo que matou quantos? Milhares de soldados inimigos. Um anjo. Querido, a Bíblia diz que Deus tem miríades, que são milhares de anjos. Nesse reino, o exército de Deus, ele é imbatível. Você estará protegido contra batalhões de qualquer outro universo. Quem entendeu, diga amém. No Brasil, nós temos um sistema de saúde. Temos? Tem o SUS. Nós temos um sistema de saúde no Brasil. O reino de Deus também tem um sistema de saúde. E o sistema de saúde lá não é como o SUS. O sistema de saúde aqui do nosso mundo, ele atende quem está doente. O sistema de saúde do reino de Deus, ele atende os que já são sãos. Como assim? Ele prevê para os que são sãos de nunca adoecerem. Diferentemente de combater o mal, quando ele aparece lá, combate antes que aparece. O reino de Deus tem sistema de segurança, tem sistema de saúde, mas também tem sistema judiciário, tá? Que é o sistema. Tem sistema judiciário. A Bíblia diz que a alma que pecar, então todos nós somos réus, perdemos o direito de cidadania quando não obedecemos às leis do lugar. Se você entrar no consulado e quiser gritar, o que você vai ser? Expulso, se não preso. Tem muita gente que por desacato a Deus, perdeu o reino. Tem muita gente desacatando as ordens de Deus e achando que está no reino, mas é um pobre coitado do cidadão do mundo natural. O reino, ele prevê todas as coisas para aqueles que estão lá. O reino de Deus é um reino de paz, é um reino de amor, é um reino de vida, é um reino que te garante mais do que tudo. Enquanto neste mundo, este reino prevê a nós uma coisa chamada aposentadoria, que é uma merreca que você recebe para morrer, lá você tem a eternidade para viver. E viver com qualidade de vida. Quando Jesus discute com Nicodemos, ele está dizendo: Nicodemos, sendo você príncipe em Israel, sendo você ensinador em Israel, sendo você mestre, você não entende estas coisas, não é Natanael, é Nicodemos. Nicodemos, você não entende isso? E hoje, eu pergunto para você, será que você conseguiu compreender isso hoje? Que você precisa matar esse serzinho chamado homem natural para viver o sobrenatural? Mas espera aí, se eu sou do sobrenatural, eu tenho que crer no que é sobrenatural. Eu não vou fazer as coisas porque vejo, eu vou fazer as coisas porque creio.
A fé não é eu esperar um sinal para que eu dê um passo. A fé é eu crer exatamente naquilo que já foi prometido. Por que tem muita gente que se frustra? Tem muita gente que se frustra porque quer coisas sem estar no reino e quer coisas que não são prometidas. Por isso Jesus disse: pedis e pedis mal, para gastardes com vossos próprios deleites. Tudo aquilo que é uma preocupação muito minha, muito para mim, sabe o que acontece? É pedir mal. E por isso eu não alcanço. Mas quando o que eu tenho, quando o que eu recebo, quando o que eu conquisto, eu entrego no reino, eu confio, eu levo para o reino sobrenatural, pode ter certeza que vai se cumprir Lucas 6,36. Dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos será dado. Mas nós somos cheios de regras humanas. E as regras do reino, querido, não são regras punitivas, são remédio. Como eu disse antes, que a lei dada a Moisés, ao povo de Deus, foi o aio, o condutor, o tutor, aquele que ensinava e protegia os bens. Agora, quem está no reino de Deus não tem mais o aio, já está protegido pelo próprio rei. Meu Deus, você deveria estar dando pulo aí, você deveria estar sapateando, deveria ter aviãozinho decolando aqui. Mas eu penso no que é fácil. É muito fácil. É mais fácil eu me enganar, eu continuar no engano, do que me posicionar diante do propósito de Deus. Há muita gente que está preferindo se enganar, continuar no engano, a ter propósitos diante de Deus. Ei, querido, o reino dos céus é tomado por força. A palavra no grego é anargikazo, quer dizer violência. Está falando de uma força, de você chegar e tomar e conquistar com unhas e dentes. Não é de qualquer jeito, mas a maior parte de nós temos preguiça de lutar, e porque não lutamos, não estamos conquistando. Muitos estão muito, mas muito distante da conquista, porque é incapaz de lutar contra a voz interior, a voz do ser natural, que diz: não faz isso, não é bem assim, para que isso, não, isso é palavra de pastor, que isso, não, mas na outra igreja, não, mas se eu for para outra igreja, lá é tudo diferente. Nicodemos era mestre, estava acostumado com uma coisa, mas ele foi diante de Jesus e Jesus revelou algo novo. Você está aqui porque Jesus quer te revelar o novo. Ele te quer revelar o reino, não a religião. A religião não é de Deus. De Deus é o reino. Jesus veio e disse: agradou ao Pai dar-vos o reino. Ele nos deu o reino. E Satanás diz: eu vou confundir o povo, vou dar a eles a religião. Então tem muita gente achando que porque tem religião, tem Deus. E não me venha com essa história de que toda religião leva a Deus. Não. Somente Jesus é a verdade, é o caminho e é a vida que vai nos levar para este reino que é verdade e é vida. Pastor, e o que eu faço para entrar neste reino? Pastor, eu até entendo, mas eu não consigo entrar neste reino. Tem alguém que pensa assim? O que eu faço?
O que é que eu devo fazer? Jesus disse, como símbolo de todo o costume. Havia na antiguidade e até hoje, eu fui a Israel, fui lá no chamado tanque de Betesda. Existem lugares e palácios que têm tanques de imersões. Eram lugares em que as pessoas faziam, pela sua religião, independentemente do Deus que seguia, havia tanques batismais, tanques de banhos purificadores. O batismo não foi uma invenção de João Batista. O batismo vem muito antes. Os povos mais antigos já tinham os tanques batismais. Quando você vê que aparece lá no Nilo, aquelas águas que traz Moisés, aquela mulher chamada filha de Faraó estava ali se lavando, se purificando para os seus deuses. São chamados lugares de banho, de lavagem. Só que Jesus estava dizendo, olha queridos, isto é uma metáfora do que eu quero que aconteça. Assim como as pessoas costumam ir à água, como nós fazemos o ato do batismo, de descer à água, sepultando o velho homem, e a maioria das pessoas levantam do tanque batismal com o velho homem mais vivo do que nunca. Jesus diz, quando aquelas pessoas vão aos batismos, aos banhos de imersão, de purificação, eles saem de lá crendo de que os deuses os purificaram. E Jesus estava dizendo, quando você levanta das águas batismais, você precisa crer que Deus sepultou o velho homem e você está nascendo uma nova criatura. Mas não é só isso. Jesus diz, da água e do... Ele diz, se não nascer da água e do Espírito. Agora complicou a coisa. Como é que vai nascer do Espírito? Nascer do Espírito é nascer, as palavras que vos digo são Espírito e vida. Então, você não pode mais ser governado pelo velho homem. Você só pode ser governado pelo Espírito e vida. É simples. Mas como eu faço isso? Aí entra Gálatas, Paulo dizendo, o justo, isto é, aquele que foi justificado, aquele que foi perdoado e agora está no reino, esse vive pela fé. Esse vai viver porque creu, então vai viver o melhor de Deus no reino. Agora este reino é uma busca contínua, é uma luta contínua, que Jesus disse, desde João Batista até agora, o reino é tomado por... E aqueles que se apoderam dele, tomá-lo por poder, por força. Você está disposto a isso? Ou você quer levar a vidinha tranquila, mal acabada de todos os dias, cantando aquele hino que diz, deixa a vida me levar, a vida leva eu? Ou você prefere aquele outro hino que diz, caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não? Ou você prefere aquele outro que diz, eu nasci assim, eu cresci assim e vou ser sempre assim, sempre Gabriela? Você pode escolher, você tem o direito de escolha. E a nossa escolha, querido, é simples. É eu impor força, força espiritual, força para vencer. E dizer, eu não quero mais que eu seja governo na minha vida. Eu vou querer apenas que Cristo, pelo Espírito de Cristo, pela palavra, seja eu governado. Então eu direi e não será mentira, Cristo vive em mim e não vivo mais eu. Somente assim. Não é porque você está aqui que você é cidadão do reino. Portanto, querido, querida, escolha ser cidadão, pois o cidadão, ele tem direitos sobre tudo que governa.
Se você entrar como estrangeiro nos Estados Unidos, querido, você consegue ficar lá. Você até consegue burlando as leis, mas você não tem nenhum direito sob o que o governo propicia. Tem muita gente que está até no reino de Deus, mas clandestinamente, não entrou pela água e pelo Espírito. Portanto, não tem direitos do que o reino oferece. Precisa ainda, mesmo no reino, lutar para conquistar. Mas quando eu estou no reino, Deuteronômio 8, 18, 8, Deuteronômio 8, 16, 17, vamos lá. Deuteronômio 8, 18 diz: mas te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele quem te dá poder para obter riquezas, para que possa estabelecer o seu pacto que Ele jurou aos teus pais, como é nesse dia. Então, Deus vai estar dizendo, quando você consegue entrar neste reino, quando você luta e por posse dEle, então você esteja lá sempre lembrando que foi o Senhor quem te deu esse poder para conquistar esse reino, entrar nesse reino e viver do melhor que este reino pode oferecer. E este reino oferece as coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e nunca subiu ao coração do homem, mas são as coisas que já estão preparadas por Deus neste reino para quem consegue entrar neste reino por força, por violência, por propositura. Propositura não é ser religioso, é um propósito de estar sempre atento, porque o leão, o falso leão, anda em derredor, bramando, esperando a quem possa tragar. E tem muita gente bestinha que está dando ocasião para o leão, o falso leão, tragar. E os anjos de Deus não podem fazer nada, por quê? Porque muitos desses estão dentro do reino, mas estão ilegais, não têm direito à proteção do reino. E depois que é capturado pelo leão, diz, salva-me, mas não tenho direito. Eu preciso ter o direito, e quando eu tenho direito, só tem direito quem cumpre os deveres. Só tem direitos quem cumpre deveres. Só tem direito quem cumpre deveres. Eu vou usar para terminar a última coisa. Você está na Marginal Tietê, andando na pista que está a 90, você está a 80. Chega uma cartinha para você dizendo, você foi multado por estar a 80. Você vai até a justiça. Não tem lógica. Lá é 90, eu fui multado por 80. O que a justiça vai fazer? Apaga aquilo na hora. Por quê? Você tem o direito de reclamar, porque a justiça está a teu favor, porque você é cidadão. Agora eu pergunto para você, se você não é cidadão reconhecido, o carro é multado, você vai ter direito de reclamar? Como? Você não é cidadão, você não tem nem CPF. A gente às vezes acha que a oferta de Cristo da salvação me resolveu a parada. Se tivesse resolvido, Ele não teria dito que somente por força e por violência. Então, Ele deu gratuitamente a salvação, mas o reino é uma conquista. Amém? Hoje nós estamos na 3ª semana da unção. E eu não sei como você está em casa, eu não sei como você está fazendo. Eu estou jejuando todos os dias, eu estou orando mais ainda todos os dias, porque eu tenho propósito. Eu ando por propósitos, proposituras, eu estou desafiando por tua vida, me ajude a te ajudar. Porque você vai crescer e conquistar o que os teus olhos nunca viram e nunca conquistaram. Porque domingo passado, a palavra do apóstolo Natanael,
só vem em cumprimento a todo o propósito estabelecido com isso. Nós vamos nos santificar. As últimas palavras de Deus antes do povo entrar na promessa foi o quê? Santificai hoje, porque amanhã vocês vão ver milagres. Foi isso que Deus disse para Josué. Josué, diga ao povo, santificai hoje, porque amanhã eu farei proezas. Santificai hoje, porque vocês vão ver sinais e maravilhas da parte de Deus. Irmãos, prepara-te, eu estou falando diante do Senhor, Rei, sobre nós. Prepara-te. Entra nesse propósito com seriedade, com compromisso. Entra nesse propósito com força. Com força. Não é de qualquer jeito, não é, não, é com força, é por propósito. Você vai ver céus abertos sobre a sua cabeça. E você vai ver a graça de Deus te alcançando como nunca antes alcançou. Mas isso é só para homens e mulheres que têm disposição. Tem alguém assim? Fique de pé.